sabendo da novidade? O Pix no Sicredi será uma nova forma de transferir, pagar e receber. Todo mundo pode usar? Sim, o Pix é para pessoas e empresas. Em quanto tempo o dinheiro cai na conta? Você faz transferências em 10 segundos e o dinheiro entra na hora. Rápido, hein? Já posso usar? A partir de novembro, você já poderá usar o Pix 24 horas por dia, 7 dias por semana. É associado ao Sicredi? Faça já seu cadastro no aplicativo Sicredi e fique pronto para usar o Pix. No Sicredi, a escolha é sempre sua. Somos apaixonados por cuidar de pessoas, acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erechim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa. Muito boa noite a todos. Está no ar o painel de hoje, num oferecimento da Unimed Erechim. Unimed, cuidar de você, esse é o plano. E Sicredi, traga a sua poupança para Sicredi e veja como é mais negócio poupar aqui. Sicredi, gente que coopera, cresce. Bom, hoje nós vamos fazer uma revisita, dá para se dizer assim, a alguns personagens que marcaram a história de Erechim, que deram uma contribuição muito grande para aquilo no que nós estamos vivendo hoje em dia. Enfim, cada um dentro do seu tempo. E tudo isso está nesse grande livro, dá para dizer assim, uma obra-prima de Erechim, feita a várias mãos. Vou destacar aqui o Osney de Lima, Enori Chaparini, Alcides Mandela Stumpf, redação de Dr. João Francisco Campelo Dil, e, enfim, que trata 100 razões para viver sem medo de morrer, e recupera a história de 100 personagens, de 100 pessoas que de alguma forma não necessariamente nasceram em Erechim, mas viveram, marcaram, acabaram entrando para a história de Erechim e no livro, né, pelos feitos em Erechim. Bom, quero reconhecer antes de mais nada que eu acho que a figura central dessa história toda, respeitando a todos, né, evidentemente, mas uma das figuras essenciais é quem praticamente foi buscar os dados, que é o professor, o pesquisador Enori Chaparini, que está aqui junto conosco, e também tem a abertura, a apresentação do livro feito por Alcides Mandela Stumpf. Quero reiterar aqui, para não ser mal interpretado, também produzido por Osney de Lima e uma redação bastante leve, de uma leitura aprazível, do Dr. João Francisco Campelo Dil. Professor Enori, seja muito bem-vindo, boa noite. Boa noite, muito obrigado hoje, sempre uma alegria redobrada. Boa noite, doutor Stumpf. Depois de curtir um exílio doméstico de quase 1 ano e meio, a gente volta a se encontrar e falar sobre as coisas do nosso Erechim, né? Sem dúvida. Doutor Alcides Mandela Stumpf, também muito obrigado por mais uma vez atender ao pedido, ao convite nosso aqui. Sempre um prazer recebê-lo aqui na bancada do painel. Obrigado, José Adelardo, obrigado, caríssimo professor. O tema escolhido para hoje é bem interessante. Certamente o professor vai nos brindar aí com o seu conhecimento e só
fazendo aí as palavras do José Adelar, para não ficar... Como nós também temos um problema de isolamento físico, distâncias regulamentares, etc. Vamos dizer assim, os outros dois da equipe aí, que seria o João Francisco Campelo Dil, que fez um trabalho fantástico, né? Essa monumental obra, e o nosso amigo Osnei Lima, que produziu. Eu vou aproveitar esse minuto inicial para contar a origem desse livro. Pois não, fique à vontade, temos que começar do começo. Esse livro iniciou no meu consultório médico. O Osnei tem 2 filhos, hoje já deve estar adulto, imagino eu, ou adolescente. Será que o Osnei foi fazer uma consulta, voltou no tempo? E o Osnei levou uma das crianças para consultar comigo. E no decorrer da consulta, estava tudo resolvido e tal, e conversamos mais um pouco, e ele disse: doutor, eu vou fazer um filme da história de Erechim. Nós nos aproximávamos de 100 anos, faltava uns 4, 5 anos, e eu, como sou um fanático por livro, literatura, eu disse: eu dei mais um filme passa rápido, né? E o filme, ele dura, em geral é uma obra efêmera, uma obra, e 100 anos é uma data tão importante, faz um livro, né? E realmente, a partir dali, ele aceitou a ideia, e aí foi procurar o nosso historiador mor e o Dr. João Francisco para fazer essa redação maravilhosa, final. E como uma espécie de agradecimento, homenagem, ele me convidou a fazer o prefácio, que humildemente a gente fez, um prefácio de 30 e poucas páginas, onde eu procurei retratar um pouco do que eu vivi. Afinal, eu estava pensando, hoje eu vivi quase 2/3 da história de Erechim, então eu tenho quórum qualificado para dar palpite em algumas coisas. Então, o início do livro foi numa consulta médica pediátrica. A ideia, mas isso andou rápido, né? Dali até o livro ficar pronto foi uns 4 anos, 3, 4 anos. Mas, digamos, mãos à obra... O Osnei saiu dali já atrás do professor Chiapparini. Tivemos outros colaboradores, né, professor? N reuniões, até fazer um esqueleto. Se a gente ia fazer por ordem cronológica, por ordem alfabética. Depois houve uma fase que ficou mais a cargo do... Eu praticamente só participei do começo. Mas depois da seleção também, que também isso é uma coisa que a gente tinha que falar. As 100 famílias, na realidade aqui estão representadas 100 famílias, né? As 100 famílias que estão aqui... se é 100, é 100, não podia botar 150, 200. Nós vamos dizer que é aleatório, mas tem muita gente boa que vai ficar para o segundo livro, né, professor? Não que sejam de segunda grandeza, de segundo brilho, é uma questão de física, vamos dizer assim, né? Tem muitas famílias que realmente deram a sua vida, o seu sangue pela nossa terra, e não estão contempladas aqui, mas isso um dia se completa, né, professor? Eu acho que sim, hoje, na medida em que nós pudermos fazer o volume 2. Né? Também estava olhando essa semana, realmente comporta um segundo volume, terceiro, porque realmente ficou bastante gente fora que tiveram um trabalho semelhante ou até superior ao que consta no volume 1, mas é assunto para o futuro, né? Assunto aí para os próximos 10 anos. Vamos esclarecer isso, porque fica aquela, né? Por que esse e não aquele? Né? Lembrando sempre que a obra se debruça sobre pessoas que já faleceram. Exatamente. Alguém pode pensar, mas como é que não falaram? Talvez o critério mais rigoroso que a gente estabeleceu, né? Exato.
Esse era imexível, né? E tem aquele detalhe também importante que, além da sua trajetória pessoal, contempla pessoas que se dedicaram à comunidade, como fundador de entidades, sócio, mesmo presidente de um clube, que tenha participado efetivamente de uma vida social. Né? Não é propriamente assim a biografia tão somente de um professor, de um empresário, de um político, enfim, mas alguém que tenha se dedicado primordialmente à comunidade. Também tem que ter essa credencial. Também. Além de ser pessoa já falecida, né? E eu acho que realmente nós tivemos a maior dificuldade nossa foi escolher o 100 no final, quando se engalfinhava para o final e esse vai ficar fora, porque até por um motivo familiar, emotivo, por que o meu avô não entrou nessa? Por que o meu avô não entrou nessa história? Então nós temos a probabilidade de, aí no futuro, 105 anos, 110, existe um sentido de contemplar muitos personagens. Eu fiquei pensando ontem, dezenas sim me vinham na cabeça que não entraram neste livro, que realmente tiveram um trabalho exemplar, um trabalho digno na trajetória da história de Erechim, na trajetória pessoal, que realmente merecem constar na história, porque a história é assim, é difícil contar toda a história. Mesmo que tu te dedique um tempo integral de um só personagem, Gladstone Osório Márcio, digamos, agora tem uma menina, uma tese de doutorado, ela está evoluindo num trabalho que havia sido feito pela biógrafa do personagem, pela Vera Beatriz Sass, e ela está achando novos documentos, novas informações, formatando um novo livro para recuperar mais um pouco da história do grande escritor erechinense, Gladstone Osório Márcio. Que está também nessa obra. Sim, ele está contemplado nesse primeiro volume. É aquela história, a história continua, a história não se esgota, né? Esgota seu pesquisador, mas nunca a história. Eu, de uma maneira meio grotesca aqui, eu vou lembrar que a grande seleção brasileira de 1958, quando entrou em campo, né, tinha no seu banco de reservas Garrincha e Pelé. Né? E também poderiam ter questionado, mas por que não eu? A história acabaria se encarregando de colocá-los depois dentro das 4 linhas, no seu devido lugar, né? E nunca mais ninguém reclamou. Então para quem de repente está meio assim, digamos, calma que é. Eu vou citar, eu ando, com o fato da pandemia, eu ando me concentrando muito e lendo bastante, então eu vou citar dois filósofos. Um, Ortega y Gasset, que fala que o homem é o homem e as suas circunstâncias, né? Então, vários personagens cresceram aqui, fazem a nossa história dentro de determinadas circunstâncias. A circunstância do Pelé e do Garrincha é que o Pelé era uma criança, e o Garrincha tinha, acho que era o Julinho, que era intocável na ponta direita, mas essa era a circunstância. Depois o homem foi alterando a circunstância e seguindo essa. E outro filósofo que eu me atrevo a citar é o Santo Agostinho, um filósofo lá da Idade Média, que ele dizia que a história não termina nunca. Não tem como tu terminar a história, porque a história ela está sempre em andamento. Quando tu achar que ela terminou, tem mais um capítulo da história. E realmente esses personagens aqui, mais alguns, agora mesmo a gente estava aqui na sala de espera conversando, a história vai passando e eles mudam, a obra deles muda de posição no tempo, no espaço, a influência, eles retornam.
né, como exemplos, eles retornam às vezes como exemplo e coisa errada também, mas a história realmente ela não, parece que não acaba, né, professor? É verdade. Nós estava lembrando também hoje que essa área norte do estado, ela já estava povoada desde a Revolução Farroupilha. De Passo Fundo, nós chegamos a pertencer ao município de Rio Pardo. O nosso ancestral, nosso município, o nosso tataravô, vamos classificar assim, Rio Pardo, aliás, foram criados no mesmo dia, mês e ano, 1809, Rio Pardo, Rio Grande, Porto Alegre e Santo Antônio da Patrulha. Nós pertencíamos a Rio Pardo, que depois desdobrou de São Luís da Leal Bragança, pertencemos ao 4º quarteirão de São Borja, viemos para Cruz Alta, de Cruz Alta desdobrou para Passo Fundo. 1857, Passo Fundo se tornou município e toda a vasta região do Alto Uruguai pertencia a Passo Fundo. É evidente que esses, digamos, desertores ou mesmo fugitivos de guerra vinham se entranhar na vasta região do Alto Uruguai, igualmente a federalista, 1893 a 95, que foi a mais fratricida de todas as guerras, uma das piores da América. 3 anos, 10 mil mortos, mais que a Farroupilha. Então muitos desertores vieram buscar refúgio, se homiciaram aqui na região do Alto Uruguai. Se esconder aqui. E, igualmente, fugitivos da justiça, da polícia. Se esconder ou buscar um lugar mais... Exato, mas digamos o poder público não dispunha de um efetivo para controlar essa área. Aí a República vai solucionar isso. Somente com a República, na pessoa do Júlio de Castilhos. Hoje temos a primeira praça de Erechim, merecidamente, chamada Júlio de Castilhos, a este homem que tinha, dentro do projeto do Partido Republicano Rio-Grandense, a ideia de fazer de Passo Fundo para cá uma área para produzir alimentos. Era essa a tese do governo republicano do Júlio de Castilhos, produzir alimentos em pequenas propriedades policultoras com a mão de obra familiar. Quer dizer, o núcleo familiar é que tinha uma importância muito grande, porque no sul se plantava o latifúndio. Então o governo sentiu que era necessário realmente uma pequena indústria, um transporte e a policultura, a pequena propriedade. Foi tão feliz nessa empreitada, tanto Júlio de Castilhos quanto Borges de Medeiros, era tão importante para o Rio Grande do Sul alavancar o seu desenvolvimento, que essa tese está contida dentro do programa do Partido Republicano Rio-Grandense, Júlio de Castilhos e Borges de Medeiros. Tanto é que ela foi oficial, doutor Iote, ela foi oficial planejada, cuidada, porque era muito importante para o Estado fundar a colônia Erechim. Mas eles sabiam que era necessário, no momento que se estabeleceu a ordem, a lei, o Estado e as igrejas, estabelecer, digamos, a segurança. Esse foi o grande problema enfrentado nas 3 primeiras décadas. Só para te dar um exemplo, doutor, ouvintes, o Pedro Pinto de Souza, o coronel Pedro Pinto de Souza, que governou de 24 a 28, ele remete cartas ao Augusto Antônio Borges de Medeiros, pedindo armamento, pedindo segurança, pedindo a instalação de um corpo auxiliar para dar conta dessa demanda estabelecer a ordem, porque não há progresso sem ordem. Colônia de Erechim. Exatamente. Né? Que tinha sua sede onde é Getúlio Vargas hoje. Começou por lá. A sede inicial realmente foi instalada em 1909. Aqui era Paiol Grande. Paiol Grande, de um simples povoado, passou direto para município. Não foi distrito, não chegou a ser distrito aqui.
era lá em Getúlio, né? Mas aí tem uma outra questão que depois eu vou explicar, por que emancipou Paiol Grande. Pode tocar adiante. Eu vou tomar um golinho d'água, posso? Pode. O que está achando dessa aula? Muito bom. Assim, pessoal, assim, gente, o Carlos Torres Gonçalves, em seus estudos profundos, ele mandava relatório para os governos, para a Comissão de Terras. Ele convenceu o governo do estado que emancipar no centro da colônia, no caso Paiol Grande, seria muito melhor para gestionar os problemas de Áurea, Itatiba, aqueles municípios mais longes, né? E as autoridades se convenceram que realmente ele estava certo. Ele provocou o desvio da ferrovia. De Capoeirê corria direto para a Baliza e Gaurama, ele provocou um desvio para entrar em Paiol Grande. Isso, o Carlos Torres Gonçalves. Também isso. O homem que projetou a bela cidade de Erechim, baseado em Belo Horizonte, Mar del Plata, Paris, Washington, aquela visão moderna de arquitetura de avenidas largas, salubridade, praças. É um ícone, o Carlos Torres Gonçalves. Eu penso que deveríamos ter um monumento, muito além de um livro, um monumento. Mudou até o trilho. Exatamente. Ele cometeu essa tarefa grandiosa de trazer os trilhos para Paiol Grande, que é a presença do trem, né, que eu considero a alma da colonização. A alma por quê? Porque o trem traz o imigrante, serve para importação e exportações e também para as comunicações via telégrafo. Então, esse arranjo inicial, quero dizer que o governo foi muito feliz nessa espécie de reforma agrária dos nossos avós. Eu até escrevi um artigo, doutor, e hoje, a colonização científica quase perfeita, porque a doutrina que está por trás da colonização, as ideias filosóficas, é de um filósofo francês chamado Auguste Comte. Ordem e progresso, mas a frase é um pouco maior. É o amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. É uma doutrina conservadora, não resta dúvida, precisamos admitir, mas é uma doutrina que o que viria primeiro, a ordem ou o progresso? No entendimento deste grande e brilhante filósofo francês, a ordem viria antes. Eles entendem que sem ordem não há progresso, não há como se organizar. Eles assim abominam a desordem, a desorganização. Então, foi projetada, foi olhada com carinho, matematicamente pensada. Esse é o lado charmoso da cidade, é o lado natural que o forasteiro chega e se encanta com a cidade. É esse padrão estético de primeiro mundo. Ela foi projetada, digamos, norte, sul, leste, oeste, numa dimensão de 1 quilômetro, 1,5 quilômetro, 1 quilômetro, até a Uri, por aí, a parte central. Então, a parte central realmente foi projetada por esse brilhante engenheiro, Carlos Torres Gonçalves. Ele é rio-grandino, nasceu em Rio Grande, está sepultado no Rio e viveu 99 anos. É um legado permanente na história de Erechim, na medida em que ele remete à estética bonita, à cidade charmosa, uma mini metrópole regional no interior, mas projetada como as grandes cidades do mundo, isso há 100 anos atrás. Até para a salubridade. O doutor sabe, e o hoje também, que há 100 e poucos anos atrás, as cidades eram verdadeiras fedentinas. Elas não tinham salubridade, ruas estreitas. Tanto é que o Rio depois vai derrubando quarteirões inteiros ou passos, faz aquela reforma urbana baseado nos progressos do urbanismo moderno. Ruas largas, avenidas largas, a predominância de praças para asepsia, para ventilação. Inauguramos o século XX com um novo conceito também de arquitetura e de salubridade. Tivemos esse privilégio. Erechim deve manter isso, deve inclusive levar às escolas e trabalhar no turismo este lado estético
brilhante, formoso, digno de uma cidade do interior, nos moldes das grandes cidades como Paris, Mar del Plata, Washington, Buenos Aires, mas principalmente Buenos Aires e Belo Horizonte. Vamos lembrando aqui que o professor pesquisador Enori Ciapparini e o Dr. Alcides Mandelli Stumpf, também escreve bastante, são membros da Academia Erechinense de Letras. Quero aproveitar o ensejo aqui para mandar um abraço para a presidente Maria Lúcia Palhosa e também para a professora Helena Confortin e a todos os demais membros aí da Academia Erechinense de Letras. Nós vamos fazer o nosso primeiro intervalo nessa verdadeira aula que o professor Enori está dando sobre onde nós vivemos, enfim, e já voltamos. Somos apaixonados por cuidar de pessoas, acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erechim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa. Promoção 40 anos juntos Sicredi Unistados. Vamos celebrar nosso aniversário distribuindo mais de 1 milhão em prêmios. São 4 Fiat Toro, 53 motocicletas Yamaha e 53 poupanças de R$2.000. A cada R$100 investidos em cota capital, você ganha um número da sorte. E pronto, é só torcer. São prêmios incríveis esperando por você. Participe! Sicredi, gente que coopera, cresce. Muito bem, nós estamos de volta aqui, então, hoje com o professor, pesquisador, mestre, membro da Academia Erechinense de Letras, Enori Ciapparini, um homem que eu acho que deveria ser mais reconhecido ainda pelos poderes públicos do município. Isso está correndo por minha conta aqui, é o que eu penso. Aliás, devia haver uma figura, digamos assim, independentemente de governos que se instalam nos municípios, vamos colocar assim, que certas figuras deveriam ter o seu mandato, digamos, estar assegurado lá. Porque são pessoas que se dedicam a resgatar, a contar, enfim, a nossa história. Então, sem políticas, sem politicagem, sem absolutamente nada, acho que o Enori seria uma dessas figuras, e talvez haja outras, de terem, digamos assim, um reconhecimento permanente do poder público. E também ressaltando aqui a figura, então, de Alcides Mandelli Stumpf, médico que fez a abertura desse livro, fez o prefácio, é isso? Onde ele diz aqui, já na segunda linha aqui, que foi lá pela década de 1960, uma imagem que não sai da cabeça dele, minha mãe Ivete, minha professora lá no JB, com muito orgulho, abana para a nossa vizinha, dona Guilhermina, a mãe postada da casinha branca ao lado da... Como é que foi contar essa história aí? Faz uma apresentação magnífica do livro. Na realidade, vamos dizer, essa é a visão que eu tive na minha infância, e uma infância muito feliz nessa cidade, e para ver como eu tentei mostrar aí com algum toque pessoal
as grandes mudanças que a cidade foi alcançando no decorrer dos anos ali. Esse fato que eu relato aí, da mãe abanando para Dona Guilhermina, ele se dá ali na Avenida Mintas Maciel, ao lado da cantina Mandelli. Tinha uma casinha do meu pai, cuidava da cantina, que era do avô, e meio transversal ficava a casa dos Barjo Nuevo. A Dona Guilhermina... Estão ali. A Dona Guilhermina é mãe da irmã Miriam, da irmã Lília, do José Barjo Nuevo, da Terezinha. Que tinha aqueles canteiros magníficos. Exatamente, e ela fornecia praticamente legumes e coisa para a cidade inteira. Descia ali, pegava ali, comprava, e tinha um riacho que separava as ruas, que ele decorre para o Mata Comissão. Hoje ele tem. Então aquele riacho também servia para irrigar a hortinha, e nós tínhamos uma vaca Jersey, uma vaquinha baixinha, preta. Então a gente repartia, ficava numa pequena estrebaria que o seu Barjo Nuevo tinha, e a produção da vaca era repartida entre as famílias. E isso acontecia aqui, normal, isso estou falando para vocês, início da década de 60, por aí. Essa era a nossa vida. A rua Mintas Maciel não tinha calçamento, então os caminhões desciam, enormes caminhões-pipa, desciam para abastecer e levar o vinho para São Paulo, e quando chovia não subiu mais. Eu ia lhe perguntar, dali eles não saíam mais. Não saiu nunca mais. Tinha que esperar 3, 4 dias, os motoristas dormiam na cantina, se arrumavam uns pelegos, uma comida, até secar o barro para eles poderem sair, fazer aquela curvinha e ir para frente do Caridade, que subir reto ninguém subia. O Medianeira era impossível. Impossível. Uhum. Então isso aconteceu, tá certo, faz tempo, mas não é tanto tempo assim. E depois outros fatos pitorescos que contam. Uma coisa que eu me lembro, quando foi colocada a drenagem da chuva, a drenagem pluvial, eram canos imensos que uma criança passava bem por dentro, né? E aquilo, em princípio, era usado apenas para a água da chuva. Tinha não era boca do lobo, porque não tinha cheiro, tinha os bueiros nas esquinas e aquilo. Então a brincadeira nossa era entrar no metrô desses e sair em tal lugar da cidade. Então a gente entrava num determinado, chegava ali na esquina do Medianeira e disse, bom, agora nós vamos sair lá na avenida. E sair. Era uma das brincadeiras, porque aquilo era limpo, não tinha nada. E então são fatos pitorescos que vão ocorrendo e que, de algum modo, estão ligados com a cidade. Uma coisa muito marcante da minha infância foi o incêndio do Colégio São José, que foi uma coisa absurda, de proporção gigantesca. Ele era todo esse prédio de hoje, praticamente todo, tirando uma fachada do lado, esse lado mais recente agora, ele era todo de madeira, de 2 pisos. Então aquilo queimou como se fosse palha. E na mesma época estavam inaugurando o Colégio Salvador MacDonald Caruso, que também é conhecido como o Colégio Industrial, que acabou trocando de nome com a Revolução, porque o MacDonald Caruso era o pai do João Caruso. Como caçaram o João Caruso, caçaram o pai dele também, que era um médico aqui no interior. Só abrindo um parênteses, doutor, complementando do incêndio do Colégio São José, que foi no dia 5 de setembro de 63, nós morávamos em Gaurama. Meu pai tinha uma caminhonetinha e veio para Erechim naquele dia e constatou assim todo um pânico. O próprio juiz sai do fórum, o próprio prefeito José Mandelli Filho sai da prefeitura e consegue salvar o sacrário. Então, este fato ainda não mereceu um estudo, uma tese de mestrado, de final de curso,
porque houve, depois de uma intensa campanha das freiras até a União da Vitória para reconstruir, parece-me que as aulas foram para o Mantovani. Aquele fatídico dia... Uma parte foi para o industrial, que não tinha calçamento. Então a gente ia no barro e a coisa mais frequente era perder o sapato. O barro sugava, chegava de volta em casa e não tinha mais o sapato. O que me chamou também, só concluindo, a atenção é que um ônibus local, não sei se da Unetral, percorria as ruas da cidade apitando continuamente, uma espécie de alarme. Nós não tínhamos corpo de bombeiros ainda em 1960. E houve uma comoção pouco comum na história de Erechim. Eu diria que nós tivemos 3 comoções assim que marcaram, de certa forma, a história da nossa cidade. O ano de 23, a tomada da prefeitura entre Chimangos e Maragatos. O dia 5 de setembro de 63, o incêndio do Colégio São José. E 94, aquele fato também que chocou a cidade, o ônibus da Corsã. Acho que esses 3 fatos são fatos que por muito tempo ainda vão ficar no inconsciente coletivo. 2004, acho, né? 2004, retificando. Uhum. Eu acho que eu falei... Sobre o incêndio... Sobre o incêndio, ainda acho que vale um personagem que não está no livro, mas que participou muito da vida de Erechim e vai estar no próximo livro, aquela história de questão de física, que foi o Oscar Abal. Foi um dos grandes propulsores da construção da nova obra e juntamente com os outros pais de aluno meu, entravam no meio das chamas tentando resgatar alguma coisa que pudesse ser tirada dali, porque naquela época uma máquina de escrever era uma relíquia. Uma relíquia. Uhum. Então, o seu Abal foi um dos líderes aí que capitaneou Abal. A reconstrução aí em alvenaria. Como naquele tempo não havia internet e não havia quase telefone, era muito difícil, e os jornais não tinha, a TV era um acontecimento, eu também mereceria uma tese, eu acho, sobre a minha exclamação naquele dia. Porque naquela época, me permita eu contar rapidamente, sim, naquela época estava ocorrendo um grande incêndio que consta de todos os livros de história, não sei o que, no Paraná. Sim. É ou não é? Exatamente. Fogo do Paraná. E aí se falava que estava se alastrando, enfim, estava fora de controle. Eram as notícias que vinham. Aí começaram a surgir notícias que já estaria em Santa Catarina. E naquela manhã, dia 5 de setembro de 1963, o meu pai levantou e abriu a porta dos fundos. E aí gritou, venham ver, não sei o quê. E aí eu pulei da cama e corri na porta dos fundos, que a gente olhava, nós morávamos na frente do Mantovani, olhamos para cá e eu me lembro até hoje que botei as mãos na cabeça, o fogo do Paraná. Chegou. Inclusive já existe teses, um livro chamado O Paraná em Chamas. Na internet, bem fácil, eu fiquei sabendo de informações mais seguras com uma irmã, uma freira de Passo Fundo, não sei precisar o nome, mas é ligada à instituição do São José, que houve uma seca muito grande, seguida de geada. A seca, a geada matou o café, eles cortaram o café. O café secou e começou o incêndio num lado norte do Paraná, a Londrina, e de uma fazenda passava para outra. Foi tão intenso o fogo que chegou aos arredores de Cascavel. Granjas inteiras, fazendas inteiras. Até para os estudantes é importante remeter esse assunto do grande incêndio do Paraná, exatamente no mesmo ano em que pegou fogo o Colégio São José. Há farto material, abundante material na internet, com fotos, até ajuda do exterior, sobretudo dos Estados Unidos. Nós estamos a uma distância de mais de 50 anos do fato,
Mas é interessante fazer essa relação com o incêndio do colégio. Eu acho importante também, né, José Adelano? Vamos lembrar que nessa época, provavelmente, o Bolsonaro ainda era criança, né? Acho que não foi ele que meteu fogo lá, né? Acho que foi um acidente natural mesmo. Mas, voltando, se me permite, José Adelano, a questão de 3 meses ou 4, eu fui convidado a assumir a vice-presidência da Biblioteca Pública do Estado do Rio Grande do Sul. E eu estou falando isso porque toda aquela história que o professor falou no início, a história com H maiúsculo do Rio Grande do Sul, em relação ao positivismo, Júlio de Castilhos, esse período, eu diria que foi o apogeu da história do Rio Grande do Sul, pela cultura, pelo progresso. Eu, de alguma forma, eu vivenciei fisicamente quando eu fui fazer uma visita detalhada do prédio da biblioteca. O prédio da biblioteca pública é ali na Praça da Matriz, na Riachuelo. Ele ficaria de frente para a Matriz. Exato. Um pouquinho atrás do Palácio da Justiça, um pouquinho atrás do Teatro São Pedro. Mas as ruas são amplas, e esse prédio foi construído, o prédio em si faz 100 anos agora, em 1922, 2022. Então, ele foi construído exatamente para comemorar o centenário, o bicentenário da independência, e é um prédio de arquitetura eclética francesa, como é a nossa prefeitura. Exatamente. Então, vão ficando esses rastros da história, permanecem de forma belíssima. E esse prédio mostra a preocupação que os governos positivistas do Borges de Medeiros, precedido por Júlio de Castilhos, tinham com a cultura e com a organização. Esse prédio é lindíssimo, tem afrescos fantásticos, salões lindíssimos, de onde o próprio Borges de Medeiros despachava. E esse Erechim entra na história do Rio Grande do Sul, nós podíamos dizer assim, como uma fase moderna da história do Rio Grande do Sul. Isso que o professor falou é a mais pura expressão da verdade. Até essa corrente positivista republicana, antes dela, vamos dizer assim, nós vivíamos de um sistema de latifúndio, de semi-escravidão, e essa parte aqui de cima era uma selva, vide Mata da Comissão, que é um pedacinho de uma imensidão que ficou aqui. E essa experiência positivista é fantástica, porque ela tem começo, tem meio, infelizmente parece que tem fim também, mas se manifesta na ordem, na cultura, e deixou marcas indeléveis. E Erechim é, talvez, como núcleo urbano, a maior marca desse período, que eu diria que é o melhor, o maior, o apogeu da história gaúcha, né? Como teve Péricles na Grécia, como teve Júlio César em Roma, nós tivemos aqui Júlio de Castilhos. E Erechim é essa própria miscigenação cultural, esse desenho arquitetônico, tudo isso é incrivelmente, o professor está aí para nos confirmar, tudo isso é incrivelmente montado cientificamente. Então, se nós temos uma cidade progressista, uma cidade que inspira ao trabalho, se deve a toda uma concepção filosófica lá do século XVII, XVIII, que veio até a nossa realidade. Nós vamos fazer o último intervalo e já voltamos. Somos apaixonados por cuidar de pessoas, acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos.
Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erechim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa. Oi, gente, eu estou aqui nessa agência linda do Sicredi para te contar uma novidade. Estamos comemorando 40 anos. 40 anos de conquistas e resultados. E a Sicredi Unistados preparou um ano cheio de ações, especialmente para você, associado. E eu estou aqui com o presidente e os diretores da Sicredi Unistados e nós vamos falar sobre esse ano incrível da cooperativa. Elisandro, como é que foi essa jornada de 40 anos? Uma jornada de muito sucesso, de alguns desafios, mas que lá na época, 20 associados se reuniram e hoje somos mais de 105 mil associados, mais de 600 colaboradores que diariamente ajudam os associados a realizarem os seus sonhos, a desenvolver as comunidades, os municípios, seja no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e em Minas Gerais. Então estamos muito felizes em comemorar esse grande marco para a cooperativa nos seus 40 anos. E para isso, nós criamos uma grande campanha que a partir de hoje será entregue aos associados. Jaime, como será a campanha e de que forma o associado poderá participar? Então, a campanha será uma campanha de capitalização, onde todos os associados da cooperativa poderão participar e a cada R$100 que o associado aplica em cota capital, ele recebe o número da sorte e ele concorre ao sorteio. Serão 3 sorteios durante o ano, então são 53 prêmios de R$2.000, 53 prêmios de R$10.000 e mais 4 prêmios de R$100.000. Então todos os sorteios serão através da Loteria Federal e todos os associados poderão participar. Adelar, além da campanha, o que mais os associados podem aguardar aí em comemoração aos 40 anos da Sicredi Unistados? Estaremos realizando muitas ações, principalmente nas nossas agências, na nossa sede. Estaremos também iniciando a obra da nossa agência Agro, onde nasceu a nossa cooperativa. Como o Elisandro falou, os nossos primeiros 20 associados. Continuaremos trabalhando muito forte com as nossas comunidades, incentivando o seu crescimento, seu desenvolvimento. E também um programa especial da nossa cooperativa, investiremos muito forte também nas ações sociais. E, portanto, convidamos a todos os nossos associados que participem da campanha, comemorem conosco e desejamos boa sorte a todos vocês. Vem crescer com o Sicredi, fortaleça a sua cooperativa e ainda concorra a R$1 milhão em prêmios. Sicredi Unistados, 40 anos juntos. Muito bem, de volta então aqui com Enori Chaparini, pesquisador, professor, escritor, enfim, um pouco de tudo. Acho que talvez da história de Erechim a pessoa que mais detenha conhecimentos históricos, respeitando a todos os demais pesquisadores e professores, enfim. E o doutor Alcides Mandelli Stumpf, médico, e que também agora é vice-presidente da Biblioteca Pública do Estado do Rio Grande do Sul. Que beleza. Eu tive o prazer, privilégio, para se dizer, de também adentrar certa feita lá, na década de 70, aquele aveludado, não sei como é que está hoje, enfim, mas era um lugar aprazível, maravilhoso, enfim. Bom, o nosso tempo está voando aqui. Enori, já foi falado de se fazer um outro livro aí, e eu sei de fontes que você vai pensar muito a respeito disso, porque dá muito trabalho, dá muito trabalho. Mas, de repente, quem está em casa gostaria, assim, quem é que tu gostaria de destacar um pouquinho, assim, porque são 100 biografias, mas as biografias, assim, são bem sintetizadas, fica exatamente naquilo que é o mais importante, enfim, mas a gente tem uma ideia bem acabada, bem completa sobre quem fez o quê, quem foi o quê. Quem é que você me passou alguns nomes aqui,
Mas, enfim, fica à vontade, assim, quem sabe uma outra oportunidade a gente faça eu acho que nós temos que voltar. 5 personagens ou 10 personagens em linha reta. Eu destacaria, para início de conversa, aquele que deu segurança para Erechim, um homem chamado Cabo Cesário de Oliveira Matos. O Bartolomeu Stumpf foi o primeiro hotel de Erechim, Hotel dos Viajantes. Ali se decidia a política, a sociedade do nascente povoado de Paiol Grande. Houve também o outro Stumpf, que é o filho dele, que lutou muito na emancipação do Paiol Grande. Mas, fundamentalmente, o Cabo Cesário de Oliveira Matos foi escolhido, de Passo Fundo, escolhido a dedo para vir manter a segurança de Erechim, do início. Verdadeiro xerife. Ele, de fato, tinha uma espada de 1 metro de comprimento, um revólver e um relho, um rabo de tatu. É evidente, doutor, que nesta época histórica a autoridade podia andar de espada. Era uma época histórica, inclusive, que estas matas estavam infestadas de bandidagem e não podia ser diferente, com tantos refugiados nesta área. Então, esta celebridade que hoje tem uma rua e que mereceria um monumento, eu destacaria o Cabo Cesário de Oliveira Matos como uma sentinela, alguém que deu segurança àquele povo pacato, trabalhador. O colonizador veio para buscar um prato de comida mais digno, um emprego que já não tinha nem nas terras velhas e nem na Europa. Então, o Cabo Cesário, um anônimo que o estudantado não conhece, porque também nós não temos oficializada a história de Erechim nas escolas, como poderia ter também no curso superior, para ir despertando o amor às coisas da terra. Acho que no futuro deverá passar uma lei pela Câmara, contemplando a história de Erechim nas escolas, mas de maneira oficial, para despertar essa, vamos dizer, esta alegria natural dos estudantes para resgatar os grandes valores como Torres Gonçalves, que deu toda essa elegância, essa fisionomia bonita da cidade. O Cabo Cesário foi o homem que estabeleceu a ordem. Vamos dizer que ele tinha uma certa truculência, não há como negar. Não há como negar, mas esta truculência para aquele momento histórico foi necessária, porque eles eliminavam a autoridade. Muitas vezes o Cabo Cesário fez os meliantes arrancarem toco na avenida, a fazerem trabalhos forçados para eles perceberem o valor da dignidade da ordem e da lei, na sua plenitude. Então, Cabo Cesário de Oliveira Matos, ao meu ver, muito mais que um nome de rua, um monumento. O homem que assegurou, de 11 a 1922, a segurança da cidade. E nas palavras de um dos grandes historiadores de Erechim, o Aldo Afonso de Castro, diz lá que não houve no tempo do Cabo Cesário outro homem, outra figura que tenha desfrutado de maior valor e nem de tanto recurso eleitoralmente falando, dito por um grande historiador da cidade. Então, o Cabo Cesário, que repousa no Pio XII, fizeram até contemplaram nas últimas décadas uma sepultura mais ou menos digna, é um homem que deu a possibilidade dos pioneiros trabalharem em paz, produzirem em paz e garantiu o progresso. Mas isso só foi possível pela ordem deste homem chamado Cabo Cesário de Oliveira Matos. Bom, nosso tempo temos 3 minutos ainda, doutor. Eu só gostaria de registrar, sim, já que foi registrado um, vamos registrar 2, que eu acho que se complementam. Eu acho que o Saulo Panoncelli foi outro dos grandes personagens de Erechim, no sentido de que ele trouxe a economia para Erechim, a dinâmica industrial, e foi a semente, vamos dizer, de muitas empresas que até hoje estão aí trabalhando
que a gente podia enumerar, e são empresas fortíssimas até hoje. Muito bem exemplificado. É o homem mais abonado nos primeiros 50 anos, já vem com capitais, vem para ampliar o que já tinha nas terras velhas, e está para ser feita uma tese de doutorado sobre o legado da família Panunzeli. Isso eu gostaria, teria o maior orgulho em ler, porque está para ser contada a história real, fantástica, de Giuseppe Saule Panunzeli. E era Giuseppe, que foi descoberto agora, quando foram fazer os documentos, que era Giuseppe. Ele cortou o Giuseppe. Exato, a gente sempre por Saule. Ficou Saule. Histórias extraordinárias sobre Saule Panunzeli. Mas extraordinário é o livro aqui, que resgata, olha, 100 pessoas. Por que o livro não está à venda? Eu acho que a primeira edição esgotou. Sim. Estes É uma pergunta que me fazem. O João Campelo Dil deve estar mais por dentro. Não, mas Esgotou rapidamente. Eu já fui atrás e parece que não tem mais. Né? Mas as pessoas me pedem, enfim. Né? Não. Mas isso nós vamos... Reeditar. Eu acho que nós vamos ter que voltar a falar sobre... Nesse período que está tão complicado aí de falar sobre diferentes temas aí, eu acho que seria uma ótima temática para a gente conversar mais vezes aqui. Não sei se posso contar com o Chaparin. Com certeza. É mais fácil todas você as vir e vezes falar um pouquinho possíveis, aqui do que pesquisar. Não, haverei de colaborar em todos os momentos. Conte com a gente. Muito obrigado e mais uma vez meus parabéns, cumprimentos aí pela grandiosa obra que você foi o pesquisador, eu sei. Obrigado, Ozzy. Tenho um profundo carinho pelo teu trabalho, sempre em prol da comunidade, correndo atrás da notícia, sempre um repórter na mira da notícia. Obrigado, doutor. É sempre reconfortante viajar no túnel da história, da nossa história querida, a nossa cidade, que realmente tem suas qualidades indiscutíveis. Doutor Alcides, também, mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço mais uma vez. Um abraço, amigo. Ok, nós voltamos na próxima quinta-feira com mais um programa inédito, enfim. E o livro é esse aqui. Né? Tomara que a maioria possa ter acesso a ele aí. Um grande abraço a todos aí de casa, muito obrigado mais uma vez, boa noite e até a próxima.